Há uma grande probabilidade de que a escritora que irei abordar neste vídeo seja desconhecida por você. A obra dessa escritora, mesmo na Itália, seu país natal, estava, até alguns anos, mergulhada no limbo, passando só recentemente por uma redescoberta. No Brasil, a autora é muito pouco conhecida. Nesta plataforma do YouTube, pródiga em vídeos com análises de livros e autores da literatura brasileira e estrangeira, são inexistentes vídeos em português que se ocupem de sua vida e obra, com exceção de alguns poucos vídeos tratando de um ou outro livro isoladamente, principalmente aquele mais recentemente publicado entre nós, que é o romance A Ilha de Arturo. Há também poucos livros dessa autora publicados no Brasil. Sua obra de maior notoriedade, a História em português, teve 2 publicações, mas se encontram esgotadas há vários anos. Uma delas pelo Circo do Livro, que é o volume que eu tenho aqui comigo impresso. Podem ser encontradas para aquisições livros dessa autora, e a história em particular, em sebos, mas a preços escorchantes, a preços exorbitantes, até mesmo escandalosos em alguns casos. A escritora da qual me ocuparei hoje é Elza Morante. Ela nasceu em Roma em 1912 e faleceu na mesma cidade em 1985. Foi uma das figuras mais importantes da literatura italiana do século XX. Para alguns, a mais importante. Sua obra, marcada por uma profunda sensibilidade e uma aguda percepção da realidade social e política da Itália, transcende as fronteiras do tempo e do espaço, conectando-se com uma realidade humana universal. A vida dessa escritora foi tão rica e complexa quanto sua escrita. Filha de pais separados, cresceu em meio a dificuldades financeiras e instabilidade emocional, numa família um tanto fraturada emocionalmente. Essa experiência se refletiu em seus livros, que frequentemente exploram temas como a infância, a solidão, a perda e o desejo de amor e pertencimento. Sua obra é permeada por uma forte crítica social e política, especialmente em relação ao fascismo italiano e às consequências da Segunda Guerra Mundial para a sociedade italiana. Morante, que foi uma ferrenha antifascista, não se esquivava de denunciar as injustiças sociais e as violências que testemunhou, imbuída de uma profunda compaixão pelos marginalizados e pelos que sofrem. Elza Morante, uma figura central da literatura italiana do século XX, cuja obra é marcada por uma profunda exploração das tensões entre a história pessoal e coletiva, iniciou sua carreira literária como poeta e contista, mas foi como romancista que deixou uma marca indelével no cenário literário italiano e mundial. Elza Morante passou a sua infância no bairro operário de Testácio e, segundo ela diz, desde a sua infância nasceu a sua inclinação para a escrita. Dirá ela: a minha intenção de ser escritora nasceu, pode-se dizer, junto comigo. Ao escrever, recorri naturalmente a pessoas semelhantes a mim e, portanto, até os 15 anos de idade, escrevi exclusivamente contos de fadas e poemas para crianças. Fecha aspas. A carreira literária de Elza Morante começou com a publicação de contos em revistas literárias na década de 1930. A partir de 1933 e até o início da Segunda Guerra Mundial, estes primeiros textos foram publicados em revistas como Il Corriere dei Piccoli e Il Meridiano de Roma. O que chama a atenção nestes textos é a sua peculiar estranheza em relação aos modelos de literatura infantil dominantes no período entre as 2 guerras mundiais.
O primeiro livro publicado foi uma coletânea de contos juvenis, chamado O Jogo Secreto, publicado em 1941, que revela todo o seu frescor e originalidade. A sua propensão para os contos de fadas, de fato, neste livro já se fazem presentes a existência de uma atmosfera onírica e visionária, a tendência para sublimar a realidade e projetá-la em uma dimensão fantástica. Nessas histórias está toda uma aprendizagem da futura escritora, os motivos e reflexões que irá desenvolver ao longo dos anos, a construção da história como uma catedral, através de estratificações, a análise quase freudiana ou junguiana do sonho e das suas propriedades simbólicas e alegóricas, e a necessidade de adotar uma primeira pessoa a quem delega a gestão da história, expediente que adotará em quase todos os seus romances. Seu primeiro romance, Mentira e Sortilégio, publicado em 1948, foi aclamado por sua complexidade narrativa e profundidade psicológica, estabelecendo-a como uma das principais vozes da literatura italiana. Esse romance, que mistura elementos do realismo mágico com uma narrativa intricada e multifacetada, explora temas de identidade e verdade. Na introdução à edição italiana do romance, dirá o crítico Cesare Carboli: um romance familiar, uma história enterrada, meio verdadeira e meio inventada, daquelas que o tempo, depois de enterrá-las, se transforma nas sombras de um sonho ou na tirania de um feitiço funesto. Os fantasmas, as imaginações, as mentiras fascinantes que acompanharam a escrita de Mentira e Sortilégio tiveram o efeito hipnótico de uma droga. Eles impuseram, diz Morante, a negação da realidade em troca de um mundo larval. E linhas adiante, continua o crítico, abre aspas, este romance tão central para a história literária do nosso século, tão enraizado na vida e nos costumes daqueles que falam nossa língua, parece ter nascido fora da história, nascido e concebido na completa ignorância da tragédia que acabara de ocorrer e ainda estava ocorrendo em nosso país. Morante declarou em um texto autobiográfico, que remonta mais ou menos a 1959, que havia atingido a maturidade com a guerra. O texto atribui um significado simbólico à mentira e sortilégio, como se o romance nos contasse em números a passagem das fantasias juvenis para a consciência. Fecha aspas. Outra grande escritora italiana, Natalia Ginzburg, em uma apresentação ao romance, publicado em 1985, em uma tradução para a língua espanhola, deixou-nos essa impressão sobre o texto. Abre aspas. Li Mentira e Sortilégio de uma só vez e gostei imensamente. Mas não tenho certeza se estava totalmente ciente de sua importância e esplendor naquela época. Eu só sabia que me fascinava e que fazia muito tempo que eu não lia nada que me desse tanta vida e felicidade. Foi uma aventura extraordinária para mim descobrir, entre os títulos dos capítulos que me pareceram do século XIX, o tempo e as cidades que nos pertenciam e que possuíam a intensidade comovente e dolorosa de nossa existência diária. Foi uma grande emoção descobrir que era possível, em uma época como a nossa, quando os livros eram complicados e gananciosos, dar aos outros uma obra tão generosa e luminosa. Talvez, de certa forma, eu tenha entendido sua grandeza. Fecha aspas. Natalia Ginzburg teve participação direta na publicação desse romance de Elsa Morante. Dirá ela no início da apresentação à edição espanhola, abre aspas. Em 1948, acho que era inverno, recebi uma carta de Elsa Morante. Ela me disse que tinha acabado de terminar um romance e queria saber se poderia enviá-lo para mim.
Eu morava em Turim e trabalhava na editora Einaudi. Eu conheci Elsa Morante em Roma. Não me lembro onde, mas não conversamos muito. Pensei ter dito a ela que havia gostado de um conto seu, publicado em uma revista alguns anos antes, durante a guerra. De qualquer forma, pelo que me lembro, nos víamos esporadicamente e não nos frequentávamos. Eu era, no entanto, a pessoa que a conhecia melhor naquela editora. Foi assim que o texto datilografado original de Mentira e Sortilégio chegou às minhas mãos. Recebi pelo correio. Houve correções feitas à mão com tinta vermelha. Lembro-me de como fiquei surpresa ao ler os títulos dos capítulos, porque me parecia um romance de outra época, e o quanto fiquei intrigada com algumas palavras, com a inicial em maiúscula. Seu segundo romance, A Ilha de Arturo, foi publicado em 1957. Felizmente, esse romance se encontra publicado entre nós por duas diferentes editoras, a Berlendes e Vertecchia, que o publicou em 2003, e a editora Carambaia, que o publicou em 2019. É um dos mais celebrados romances da autora, tendo ganhado o prêmio Strega, o de maior prestígio da literatura italiana, tendo ainda sido ela, Elsa Morante, a primeira mulher a ser laureada com este prêmio. A obra narra a história de um jovem isolado em uma ilha, explorando a inocência, a descoberta da sexualidade e as complexas relações humanas. A Ilha de Arturo é considerado uma das melhores obras da literatura italiana e reflete a profunda habilidade de Morante em criar personagens complexos e ambientes ricos em simbolismo. Na edição da editora Carambaia, há um pós-fácil assinado por Davi Pessoa, no qual ele diz, abre aspas, Elsa Morante realizou um gesto singular na literatura italiana no período que vai do entre-guerras até depois da Segunda Guerra Mundial. Em vez de dar destaque às estruturas objetivas da realidade, sua escrita as fragmenta, como se desejasse traduzir os horrores ainda vivos no pós-guerra, com suas misérias, ruínas e cadáveres. Não numa narrativa colada à realidade, mas em uma narrativa muito mais próxima ao mundo dos mitos e das fábulas. Elsa Morante parecia compreender que o real jamais se deixa simbolizar e que não há cura para o sujeito atravessado pelas violências da história. Fecha aspas. Em outro trecho de seu pós-fácil, Davi Pessoa diz o seguinte, abre aspas, em A Ilha de Arturo é possível rastrear, ao mesmo tempo, elementos míticos, fabulares, de romances de aventura e de formação, como se ela desejasse embaralhar todas as cartas num esforço de apreender, em última análise, o humano. Fecha aspas. A Ilha de Arturo é um romance de formação. A obra é ambientada na fictícia ilha de Prótida, na Baía de Nápoles, durante o período pré-Segunda Guerra Mundial. A narrativa, rica em simbolismo, é marcada por um intenso lirismo. Explora temas como a identidade, a solidão, a descoberta da sexualidade e as complexidades das relações familiares. A Ilha de Prótida não é apenas o cenário da história, mas também um símbolo central. Ela representa tanto o paraíso quanto a prisão, refletindo o estado psicológico de Arturo. A insalubridade da ilha espelha a solidão do protagonista, isolado não só fisicamente, mas também emocionalmente. A natureza indomável da ilha, com seus recantos selvagens e seu mar ameaçador, ecoa os tumultos internos do jovem Arturo. O seu mais conhecido e notório romance, La História, publicado em 1974, que em português poderia ser traduzido como A História, é uma das obras mais emblemáticas da escritora italiana Elsa Morante,
Este romance, ambientado em Roma durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos subsequentes, oferece uma visão profundamente humanista e trágica da vida sob as condições extremas da guerra, explorando temas como o sofrimento, a sobrevivência e a brutalidade da história. O romance segue a vida de Ida Ramundo, uma mulher viúva, meio judia e mãe de 2 filhos, que vive em um bairro pobre de Roma. A história começa em 1941, quando Ida é sexualmente violentada por um soldado alemão e acaba engravidando. Esse evento marca o início de uma série de desgraças e sofrimentos que a personagem e sua família enfrentam ao longo do livro. O livro é estruturado em capítulos que misturam a história de ficção com o pano de fundo da história real, com datas específicas que ancoram os eventos no tempo. Morante intercala a história de Ida e sua família com descrições detalhadas dos acontecimentos históricos da época, criando uma ponte entre a vida individual e os grandes movimentos da história. A escritora explora como as grandes forças da história impactam diretamente a vida dos indivíduos. A narrativa demonstra como pessoas comuns como Ida são arrastadas pelos eventos históricos, muitas vezes sem poder ou compreensão sobre o que lhes acontece. O sofrimento dos inocentes é o tema central de A História. O sofrimento, especialmente das crianças. A guerra, para Morante, é uma força que destrói vidas inocentes e não poupa ninguém, independentemente de sua inocência ou culpa. Apesar de toda a dor e desespero, o romance também é uma história de sobrevivência. Ida e seus filhos, embora sejam vítimas das circunstâncias, continuam lutando para viver, representando a resistência humana diante das adversidades. Esse romance foi tanto aclamado quanto criticado na época de sua publicação. Muitos críticos elogiaram a profundidade emocional e a habilidade da autora em captar a experiência humana sob condições e circunstâncias extremas. No entanto, alguns críticos italianos consideraram o livro excessivamente pessimista e emocionalmente extenuante. Ainda assim, a obra se tornou um sucesso de vendas e é considerada uma das grandes obras italianas do século XX. Elsa Morante fez uma exigência particular ao seu editor, Giulio Einaudi, para a publicação de A História. Ela insistiu que o romance fosse vendido a um preço muito acessível, quase simbólico, para que fosse amplamente acessível ao público. Morante acreditava que A História era uma obra que deveria ser lida por todas as classes sociais, especialmente pelas pessoas comuns, que estavam mais próximas dos temas de sofrimento e injustiças sociais retratadas no livro. Essa exigência reflete o compromisso da autora com a democratização da literatura e sua crença na importância social da obra literária. A decisão de reduzir o preço foi uma escolha rara e significativa, que contribuiu para que o livro atingisse um vasto público, algo incomum para obras literárias de grande calibre na época. Conta-se que a obra era discutida nos cafés, nos bares, nos restaurantes, nas filas, por onde se quer que se andasse pela Itália daquele início da década de 70, alguém estava com esse livro, que foi posto em quase todos os lares italianos à época. 600 mil exemplares foram vendidos em poucos meses, 1 milhão depois de um ano. O preço popular imposto pela autora, na época, foi de 2.000 liras, o equivalente a $5 da época. Centenas de resenhas foram produzidas desde a publicação do livro, que chegou às livrarias em 20 de junho de 1974, até o ano seguinte, em 1975. Com uma tiragem inicial
esse livro teve de 100 mil exemplares, que foi um fenômeno que até então nunca tinha sido alcançado na história literária italiana. O inesperado e enorme sucesso de público é acompanhado por uma atenção generalizada da imprensa. Além das intervenções nas páginas dos grandes jornais, destinadas a multiplicar-se ao longo dos meses, as críticas aparecem por todos os lados, desde jornais locais aos periódicos femininos, aos mais variados setores e revistas, e um novo espaço é dado à correspondência com os leitores, numa virtual antecipação dos blogs modernos. A disputa logo assumiu o caráter de uma polêmica ideológico-política, expondo os pressupostos e preconceitos da mentalidade reinante naqueles anos. A crônica da recepção do romance torna-se, assim, a prova de fogo de toda uma temperatura político-cultural em que o debate sobre o livro, que emocionou o público e dividiu os especialistas, poderia se tornar uma página da autobiografia da Itália daqueles tempos. Esse fenômeno editorial e suas repercussões na crítica literária foi investigado por Angela Borghese, professora de literatura italiana na Universidade de Milão, que no livro, abre aspas, O Ano da História, 1974-1975, o debate político e cultural sobre o romance de Elsa Morante, fecha aspas, publicado pela editora canadense Quadlibet em 2019, num calhamaço de 919 páginas, acompanha e comenta mês a mês, em um extenso ensaio, as opiniões dos críticos e coleta em uma antologia todas as resenhas que apareceram em jornais e revistas nesse biênio. O romance é estruturado em 9 capítulos. O primeiro e o último são encabeçados por um enigmático 1900, dois asteriscos, e funcionam como um catálogo dos atos de violência praticados pelas grandes nações desde o início do século XX até o período em que o romance foi publicado. Os restantes 7 capítulos correspondem, cada um, aos anos abrangidos pela trama, que se passa entre os anos de 1941 e 1947, e incluem também uma breve revisão da situação da história mundial no início do romance. O resultado lembra a técnica usada décadas antes pelo escritor estadunidense John dos Passos em sua trilogia sobre os Estados Unidos, na qual combinou fragmentos de ficção com fragmentos de jornais e letras de músicas, biografias de figuras históricas e episódios autobiográficos do próprio autor, em busca de um romance que retratasse uma nação inteira ao longo de uma determinada época. À sombra da Guerra Mundial e do Holocausto, a tragédia desse conflito é a verdadeira protagonista dessa longa história, que na tradução brasileira da editora Círculo do Livro alcança 634 páginas em letras miúdas. Os personagens principais, Ida, Ramundo e seus filhos, Usepe e Nino, simbolizam um grito sustentado contra a injustiça. Segundo as palavras da própria autora, a história pretende ser um ato de denúncia contra todas as formas de fascismo no mundo. Aprendi muito com o terror, admite a autora, em cuja obra quase tudo é dolorosamente autobiográfico. A história, então, representa um exemplo sangrento da desumanidade do homem, contada por uma poeta por natureza, a quem a experiência ensinara que até a poesia pode ser utilizada como álibi. No prólogo à edição italiana, Elsa Morante disse o seguinte, abre aspas, devo adverti-los de que este livro, antes de uma obra poética, deve ser uma acusação e uma oração, fecha aspas. O romance tem uma significativa epígrafe, para o analfabeto a quem escrevo.
Em um mundo no qual, de uma forma ou de outra, os indefesos serão sempre dilacerados pelas tragédias, a exemplo do que acontece há alguns meses em Gaza, a história de Morante não perdeu a validade, muito pelo contrário. Haverá nela, em todos os dias vindouros, algo que nos aponta, nos questiona e nos faz pensar que talvez os tempos não tenham mudado tanto e que a história transcorrerá até o fim como um escândalo. Por tudo isso, nunca será um mau momento para ler este romance, pensado para quem nem sabe ler. Elsa Morante foi muito amiga do cineasta, poeta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini, uma amizade que foi desfeita em razão das ácidas críticas que ele fez ao romance, chamando-o de lixo, o que evidenciou a forte divisão de opiniões sobre a obra. Pasolini considerava o estilo de Morante excessivamente sentimental e melodramático. Por outro lado, o livro, como já mencionado, foi amplamente vendido e lido por um público amplo, o que indicava sua capacidade de alcançar e emocionar as massas. Embora fosse amigo de Morante e um dos escritores mais respeitados da Itália e muito estimado entre nós, Ítalo Calvino teve uma visão ambígua sobre a história. Ele reconheceu a ambição do projeto, mas criticou o que considerava uma tendência ao melodrama e à simplificação excessiva de certos temas históricos. Para Calvino, a abordagem de Morante em retratar os horrores da guerra foi, em alguns aspectos, excessivamente sentimental. O influente crítico e escritor italiano Enzo Siciliano foi mais crítico em sua avaliação, afirmando que La Storia era uma obra excessivamente didática e que seu estilo literário, embora poderoso, às vezes sacrificava a complexidade em favor de um apelo emocional mais direto. Ele argumentou que o romance, em alguns momentos, recaía em clichês literários e históricos. Já Alberto Asso Rosa, renomado crítico literário italiano, descreveu La Storia como uma obra monumental, destacando a maneira como Morante abordou a história do ponto de vista dos marginalizados e oprimidos. Ele elogiou a profundidade emocional e a força narrativa do romance, considerando-o uma das mais importantes obras literárias da época. Giorgio Bassani, outro importante crítico italiano, reconheceu em La Storia uma poderosa evocação do sofrimento humano durante a guerra, elogiando a habilidade de Morante em transformar a dor e a luta de pessoas comuns em uma narrativa épica. Ele destacou o impacto emocional da obra, que se conectava com o leitor em um nível profundo. Outros críticos italianos, como o conhecido filósofo e escritor Umberto Eco, também expressaram reservas sobre o romance, particularmente quanto à sua estrutura e abordagem narrativa. No entanto, Eco, mais tarde, revisou sua opinião, reconhecendo o valor literário e a influência de La Storia na literatura italiana contemporânea. Araceli é seu último romance, publicado em 1982. A obra é considerada uma das mais complexas e sombrias da autora italiana, explorando temas como a identidade, a memória e a perda. O romance narra a história de Manuele, um homem de meia-idade que, após uma vida marcada por frustrações e desilusões, decide revisitar o passado em uma tentativa de entender sua própria existência. Ele retorna à Espanha, onde viveu na infância, para procurar Araceli, sua mãe, uma mulher andaluza que havia morrido quando ele era muito jovem. A busca de Manuele por sua mãe é uma tentativa desesperada de resgatar sua própria identidade e compreender as raízes de sua alienação. Araceli é notável pelo seu tom introspectivo e melancólico. A narrativa é profundamente psicológica, mergulhando nos pensamentos e memórias de Manuele, que, numa luta para lidar com um sentimento de abandono e com a dor de uma infância marcada
pela ausência materna. O estilo de Morante é denso e poético, cheio de simbolismo e referências culturais, criando uma atmosfera quase onírica que reflete a confusão emocional do protagonista. Elza Morante foi casada com o importante escritor Alberto Moravia e formaram um dos casais mais emblemáticos da literatura italiana do século XX. Ambos eram figuras centrais no cenário literário italiano e o relacionamento deles foi marcado por uma combinação de colaboração artística, tensões pessoais e influências mútuas em suas respectivas obras. Eles se conheceram em 1936 e se casaram em 1941 em meio às turbulências da Segunda Guerra Mundial. Esse período, marcado pela opressão fascista na Itália, influenciou profundamente as obras de ambos. O casamento de Moravia e Morante foi ao mesmo tempo uma união de mentes criativas e uma relação complexa. Ambos eram extremamente dedicados à escrita e suas obras refletiam muitas vezes as tensões e as complexidades da vida conjugal e da sociedade ao redor. Morante, conhecida por suas obras intensamente psicológicas e emocionais, como A História e Mentira e Sortilégio, tinha uma personalidade mais introspectiva e sensível. Moravia, por outro lado, era mais pragmático e focado em temas sociais e políticos, como evidenciado em seus romances A Conformista e A Romana. O casamento começou a se deteriorar na década de 1960, em parte devido às diferenças pessoais e artísticas, e em parte por causa dos casos extraconjugais de Moravia. Eles se separaram em 1962, embora nunca tenham se divorciado formalmente. Apesar da separação, mantiveram uma relação de respeito e admiração mútua até a morte de Morante em 1985. Elza Morante, durante os últimos anos de sua vida, enfrentou períodos de intensa depressão, que culminaram com uma tentativa de suicídio em 1983. Esse evento foi um dos momentos mais sombrios de sua vida, refletindo o profundo sofrimento emocional e a desesperança que ela sentia naquele período. A escritora lidava com uma série de doenças crônicas, incluindo problemas cardíacos, que a deixavam frequentemente debilitada. Além disso, o isolamento social, a separação de Alberto Moravia e a perda de muitos amigos próximos contribuíram para um estado de profunda melancolia. Depois do episódio da tentativa de suicídio em 1983, a saúde de Elza nunca mais se recuperou totalmente. Ela começou a sofrer de problemas de saúde e permaneceu em grande parte isolada até sua morte em 1985. A tentativa de suicídio é frequentemente vista como uma expressão do sofrimento profundo que marcou os últimos anos de sua vida, refletindo a angústia de uma mulher que, apesar de seu enorme talento e reconhecimento literário, sentia-se profundamente sozinha e desconectada. Embora seus últimos anos tenham sido marcados pelo sofrimento físico e psíquico, o legado de Elza Morante permanece significativo, relevante e atual. Ela é lembrada como uma das maiores escritoras da literatura italiana do século XX. Sua morte marcou o fim de uma era na literatura italiana, mas suas obras continuam a influenciar e inspirar leitores e escritores em todo o mundo. Con questo libro scrivere una storia che somigli un poco in certe cose a Robinson Crusoe, cioè la storia di un ragazzo che scopre per la prima volta tutte le cose più grandi, più belle, anche quelle brutte della vita. Per lui tutto è avventura, è stupore, è bellezza, perché vede le cose per la prima volta e non ha nessuna esperienza né del bene né del male. E siccome vive in una delle isole più belle che io abbia mai conosciuto, che è l'isola di Procida, tutto quello che gli cade sotto gli occhi è di una particolare bellezza.